bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje, vídeo de giro de notícias e a gente vai falar de alguns jogadores. Eu sou o Gabriel Amaral e você já sabe, você já conhece. A primeira coisa que você tem que fazer quando abre um vídeo do Raiz Tricolor é aqui embaixo no like apertar. E se você não é inscrito, é você se inscrever. Depois que você se inscrever, você aperta o sininho se você gosta aqui do canal. Eu venho falando, se você gosta do canal, gosta de todos os vídeos, aperta o sininho. Se você, não, só assisto o giro de notícias. Não, então eu só assisto giro de notícias e tal vídeo. Não aperta o sininho, você sabe quando esses vídeos vão sair, então você vai lá no canal e assiste. Mas se inscrever me dá uma moral gigante, beleza? A primeira notícia que eu vou comentar aqui hoje é sobre a chegada do zagueiro Léo Santos ao Fluminense, né? A chegada tá confirmada já praticamente, depende apenas de acertos de exames médicos e etc, mas Léo Santos, zagueiro de 20 anos do Corinthians, vem por empréstimo ao Fluminense. Eu vou recapitular aqui alguma coisa. Até agora ninguém confirmou se essa negociação tá atrelada, mas pra mim tá muito claro de que elas estão. O Fluminense vendeu o Sornosa pro Corinthians, todo mundo vai lembrar, no final do ano passado, houve a venda. E além do dinheiro pago pelo Corinthians por Sornosa, havia também lá na cláusula da venda de 2 empréstimos de jogadores para o Fluminense. Inicialmente eram Marquinhos Gabriel e Moisés, o lateral esquerdo Moisés, o meia Marquinhos Gabriel, mas ambos não quiseram vir para o Fluminense. Olha que coisa do destino, hein? E aí a cláusula estava lá, Paulo Angelini falou que se o Corinthians não desse jogadores, ele tinha que cumprir com um valor a mais, e aí ficou nessa, né? Quem vem e tal, não sei o que. No final das contas, vem essa notícia agora de Léo Santos, um zagueiro que a torcida do Corinthians eu acho que gosta muito dele, porque os comentários nas redes sociais sobre a saída dele foram, assim, condenando a diretoria totalmente, mas é fato de que Fábio Carille, quando assumiu o Corinthians agora no início do ano, não contou muito com ele. Ele jogou 4 jogos, né, apenas. Eu confesso que eu tenho umas lembranças dele, mas eu não parei pra avaliar como é Léo Santos, mas baseado nisso, Carille colocou Henrique Manuel, né, Henrique, parece ter o nome de dupla sertaneja, Henrique Manuel. Colocou Henrique, que era ex-Fluminense, Manuel, que se destacou muito no Atlético Paranaense, né, uma época atrás, e também jogou há pouco tempo no Cruzeiro. Colocou eles 2 de titulares e ainda tem mais 3 zagueiros na frente de Léo Santos, né, 2 reservas e um acho que é Bruno Mendes, que tá chegando. Então ele de fato não teria oportunidade no Corinthians, e aí o que tá me intrigando é quem vai pagar o salário. Você vai vir naquele modelo Júnior Dutra, né, que era o Corinthians pagando salário. Desculpa aí, galera, falar de Júnior Dutra, mas tem que lembrar. Mas como eu ouvi várias vezes, né, eu li a palavra ceder o jogador ao Fluminense, se é ceder, provavelmente deve ser com o Corinthians pagando a totalidade do salário dele. Apenas um reforço aqui é que ele não poderá jogar a Sul-Americana em hora nenhuma, porque ele já foi inscrito pelo Corinthians, né, ele foi inscrito na primeira fase pelo Corinthians, então ele não pode entrar em campo pelo Fluminense, não é nem só nessa fase não. Até a final ele não pode jogar a Sul-Americana de 2019 pelo Fluminense. Bem, e com a chegada de Léo Santos, né, possível chegada, ele tá só pra fazer exames médicos, fica aí uma possível atrelada, isso é uma possível saída de Nathan Ribeiro. Segundo informações aí divulgadas, eu li a informação no Globo Esporte, mas não vi quem deu a notícia em si. Nathan Ribeiro pode estar indo emprestado para o Fortaleza. E olha assim, o Fortaleza que já pegou emprestado Matheus Alessandro e pegar Nathan Ribeiro. Se esses jogadores forem para ser titulares, o Fortaleza terá sérios problemas na Série A do Brasileirão. Vale destacar, sim, esse Nathan Ribeiro é aquele mesmo que chegou no ano passado, jogou ali cerca de 7, 8 jogos lá no Fluminense, estava jogando bem e foi emprestado pro Kashiwa Reysol do Japão. Chegou lá no Kashiwa Reysol 6 meses, também jogou em torno de 10 jogos. Voltou pro Fluminense agora vai e jogou acho que 3 jogos só nesse ano. Ele nem teve oportunidade de voltar a ter ritmo de jogo e vai ser emprestado de novo. Pra Nathan Ribeiro isso é ruim, assim, ele fica rodando mercados, etc, mas não consegue ganhar sequência de jogos. No ano passado ele tava bem no Fluminense, mas nesse ano, sem ter ali um desenvolvimento legal dentro do campo, não adquiriu o ritmo de jogo, pareceu fora de forma, não sei se tá realmente, não mandou muito bem. Então, pro Fluminense, joga ele lá pro Fortaleza, se der bem, tem que ter uma cláusula ali de venda, alguma coisa, porque o contrato dele acaba no final desse ano, ou seja, só emprestar até o final do ano, pra chegar lá e largar, não sei se vale muito a pena. Nathan Ribeiro é um jogador que daqui a pouco ele vai ter mais empréstimos do que jogos na carreira, né? Mas vale destacar que o Fluminense hoje tem, além de Digão e Matheus Ferraz, que são 2 zagueiros titulares, tem Nino, que chegou do Criciúma, Léo Santos, né, na teoria, chegando do Corinthians, 2 zagueiros que não estrearam ainda, e os 2 que eu acho que o Fernando Diniz, ele quer não contar com os 2, que é Frazan e Paulo Ricardo, que não jogaram até agora nesse ano. E antes aqui da próxima notícia, você entra lá no grupo do padrinho do Raiz Tricolor e tem sorteio, tem um monte de coisa, tem assunto, todas as notícias a gente já comentou por lá mesmo. Vai lá, entra no padrinho do Raiz Tricolor, primeiro link que tá aqui embaixo na descrição.
Bem, agora a notícia que eu acho que mais bombou aí nesse final de semana, que é sobre Everaldo. Sim, o Cruzeiro quer Everaldo. Primeiro foi divulgada essa notícia de que o Cruzeiro tinha intenção, tava sondando, e depois já no sábado para domingo já veio aquela notícia bombástica de que o Cruzeiro quer Everaldo para hoje. Já tava estudando liberar jogadores, quer a liberação agora, então a negociação dele seria direto com o Fluminense mesmo. Só que, só lembrando aqui, qual é a situação de Everaldo? Everaldo tá emprestado pro Fluminense até 17 de maio. Até esse período ele é jogador do Velo Clube, mas o futuro dele tá nas mãos do Fluminense. Porque, independente do que o Velo Clube queira, o Fluminense tem a opção lá no contrato de pagar 2 milhões de reais e ficar com o Everaldo. Então, se o Fluminense quiser negociar Everaldo agora, ele paga os 2 milhões agora ao Velo Clube e negocia o jogador logo. Então, assim, o futuro dele tá nas mãos. Embora ele não seja do Fluminense, o futuro dele tá nas mãos do Fluminense. E pra mim, assim, tinha discussão, né, dos torcedores do Fluminense, Everaldo vale pagar 2 milhões nele, etc. Pra mim, assim, isso encerra a discussão. O Cruzeiro estar atrás dele encerra a discussão se vale ou não pagar esses 2 milhões. Vale. A situação hoje é o seguinte, Everaldo tem 24 anos, é titular do Fluminense, mesmo com a volta de Pedro. Eu ficaria muito em dúvida de quem que sairia do time, se era o Johnny Gonzalez ou o Everaldo ali, do time titular principal. Então, assim, ele é titular do Fluminense de um elenco que tá começando a ficar estrelado. Aí você pode pensar, estrelado é o elenco do Flamengo, pô, tem lá 1 milhão de reais em Gabigol, mas o Fluminense tem no próprio elenco o Léo Santos, que é um zagueiro que chegou a ser cogitado de seleção brasileira, rodou por seleções de base. Tem revelações ali que ainda não desabrocharam, mas tem Ganso, Pedro no ataque, Caio Henrique, que também é um jogador do Atlético de Madrid, tem Alan, que é do Liverpool, jogadores que tendem a ter um crescimento na carreira muito grande. Então o elenco do Fluminense tá começando a chamar a atenção. E Everaldo, desse elenco que tá chamando a atenção, Everaldo é titular. Então, o Cruzeiro que cogitou, né, segundo o Globoesporte.com, eles colocaram 3 nomes aí. Brian, lateral esquerdo, Nonoca, volante, Judivan, atacante. Mas peraí, esses 3 jogadores, eles não contam com o apoio de Mano Menezes, não devem ser utilizados por Mano Menezes. E Everaldo é titular do Fluminense. Então, Cruzeiro, entende o negocinho, Ou vocês mandam um jogador decente, ou então vocês não vão levar Everaldo aqui não. Bem, dizer também que não vai levar é até complicado, porque a diretoria do Fluminense pode aceitar e tomar a manta nessa negociação. Mas Everaldo não é Jadson. Jadson vocês deram um empréstimo de Digão, que era titular nosso, e Bruno Silva, que era um jogador que tava em baixa na carreira. Agora ficar mandando Nonoca, Brian, a gente não precisa de volante, a gente tem bons volantes no elenco, a gente não precisa de atacante, porque se for pra pegar Judivan, a gente fica com o Everaldo. E já na lateral esquerda, Marlon, a gente tem um titular bom. Não precisaria trocar um atacante nosso, um ótimo ativo, por mais um lateral esquerdo que não conta com apoio no Cruzeiro. E o último assunto aqui do vídeo é Frederico, né? Porque no meio disso tudo, no meio dessa confusão toda, Fred deu uma entrevista pro Aqui com Benja, né, da Fox Sports, e mais uma vez ele foi perguntado sobre o Fluminense, e mais uma vez ele falou do amor dele pelo Fluminense, que eles sonham de voltar ao clube, e etc. E ele deixou bem claro na entrevista de que hoje ele tem 2 anos de contrato com o Cruzeiro, ele quer acabar esses 2 anos de contrato, fazer um jogo de despedida, e aí ou ele renova por mais um ano, ou então ele volta ao Fluminense pra jogar nem que seja um carioca sem receber, que ele quer encerrar a carreira no Fluminense. Mas é óbvio que a torcida do Cruzeiro, né, com tantas declarações de amor ao Fluminense, etc., ela ficou irritada, assim como a torcida do Fluminense no início ficava um pouco irritada quando o Fred ficava falando que ele amava o Fluminense, mas o time do coração dele era o Cruzeiro, etc. Isso é normal. Só que Fred não tá numa ótima fase lá no Cruzeiro, e ele é um meio que desafeto ali de Mano Menezes, já não viajou pro jogo de domingo, viajou só Raniel. Então, aos poucos, a relação vai criando rusga. E aí a galera começou a unir uma coisa a outra. Cruzeiro que é Everaldo e o Fred tá querendo o Fluminense, pode rolar alguma coisa aí. Só que vai estar com o negócio. A troca entre Everaldo e Fred pro Fluminense, ela só é boa por causa da idolatria. Se você pegar Everaldo e botar ele no São Paulo e se trocar, o São Paulo querer trocar Everaldo por Fred, eu não acho que não era tão clara assim a troca, não. Pro Fluminense tem um componente idolatria que faz mais sentido, porque Fred é um atacante velho com salário muito mais alto. E sobre salário, pra mim, é o principal empecilho de repente, não tem negociação, tá? Eu tô falando que tem negociação, não. Tô falando que se essa negociação vier a acontecer, pra mim, salário é a questão mais difícil de se resolver, já que Fred tem um salário ali entre 600 e 800 mil. E o Cruzeiro pagou, ou pelo menos deveria pagar, ao Atlético Mineiro 10 milhões de reais por ele. Então, é algo complexo. Fred tem um valor muito mais alto ainda do que Everaldo. Mas, de projeto de futuro, ou até mesmo pros clubes, uma troca seria ótima. Mas acertando esse salário de Fred. Muito obrigado a todos, esse foi o Giro de Notícias de hoje. Amanhã estarei no Maracanã para Fluminense e Deportes Antofagasta. Tem vídeo de pré-jogo, tem análise pocket, vai ter vlog, enfim. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!